Joia. Bom, boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo bem? Legal. A ideia aqui do bate-papo, né, a gente trazer algumas informações gerais sobre a chamada. Eu vi que algumas pessoas aqui talvez já tenham se inscrito, outras não, mas a gente vai trazer algumas informações gerais sobre a chamada e, no final, a gente deixou um tempo para vocês fazerem umas perguntas. Então, assim, o que a gente vai trazer aqui, né, é um conteúdo mais geral, e aí no final o mais importante para a gente é vocês trazerem as dúvidas que vocês têm. Nesse modelo, né, é a segunda chamada que a gente está fazendo, então, só para trazer aqui para vocês o conteúdo, né, a gente quer falar um pouquinho sobre a chamada, falar dos objetivos, falar de quem pode participar, como vai ser o processo seletivo, trazer alguns pontos do cronograma e algumas considerações gerais, e aí deixar um espaço para vocês fazerem perguntas. Sobre a chamada, então, primeiro apresentando a BemTV, não sei se todos já conheciam a BemTV, mas nós somos um negócio social que atua apoiando outros negócios sociais, né? Então, a gente tem foco, né, no impacto. A BemTV foi fundada em 2015 e, como eu falei, atua fomentando os negócios sociais com vista a gerar o maior impacto possível. A gente já realizou mais de 60 jornadas e já emprestamos mais de 6 milhões de reais para 32 negócios. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre essas jornadas e sobre o que é um negócio social, que nem sempre é um conceito que todo mundo está familiarizado. E as jornadas, elas são justamente o que a gente vai oferecer aqui na chamada para os negócios selecionados. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre elas mais para frente. E aí, já entrando na chamada em si, né, como eu falei, esse é a segunda chamada nesse modelo que a gente faz, que é uma chamada com tema específico. Então, no ano passado, a gente fez uma chamada voltada para negócios que atuam com questões ambientais, climáticas, e agora a gente está com essa chamada voltada para negócios que atuam com saúde e bem-estar. Como alguns talvez tenham visto no regulamento, né, nós definimos uma pesquisa, e aí, a partir dessa pesquisa, a gente definiu alguns macro temas dentro de saúde e bem-estar. Então, o primeiro é prevenção de doenças e promoção de saúde, e aí pensando em negócios que estão relacionados à prevenção, tratamento de doenças, manutenção de estilo de vida saudável e promoção de saúde física e mental. O segundo pilar são os determinantes sociais de saúde, e aí questões mais amplas e socioeconômicas que muitas vezes não estão diretamente ligadas à saúde, mas influenciam a saúde das pessoas. E o terceiro pilar é a educação e capacitação em saúde, e aí pensando tanto no engajamento dos cidadãos, para proporcionar autonomia, mas também pensando na capacitação continuada dos profissionais de saúde. Então, falando um pouco dos objetivos da chamada, né, a gente quer apoiar e fortalecer, como eu falei, o foco da BemTV, né, é fortalecer outros negócios sociais. Então, a gente faz isso aqui nessa chamada através da nossa jornada de amadurecimento. O propósito aqui é selecionar 10 negócios sociais que atuem diretamente nos temas que a gente conversou, que a gente falou aqui, né, para serem mentorados, né, nesse processo da jornada. Então, a jornada, ela é gratuita, ela tem uma duração de aproximadamente 9 meses, e ela é esse processo de mentoria e aceleração, onde os negócios selecionados vão receber uma assessoria da BemTV, vão receber ferramentas específicas para cada um desses negócios, e um apoio na elaboração do plano de negócio, que o empreendedor vai executar. Além disso, nessa chamada, a gente se propôs a selecionar pelo menos outros 10 negócios para compor uma comunidade da BemTV, né, que a gente está chamando de círculo. Então, a gente vai falar um pouco mais sobre esses dois pontos aqui, que é a jornada e o círculo da BemTV. Então, o que é a jornada da BemTV, né?
Nath, pego daqui? Tá bom. Bom, gente, prazer, boa noite, sou a Mariane, também da BenTV, vou fazer um pedacinho aqui da apresentação para vocês também, falando um pouco mais sobre as jornadas. Bom, então, como a Nath falou, né, a gente vai selecionar 10 negócios sociais dentro dessas temáticas para passarem pela jornada da BenTV, e a jornada, na verdade, ela é uma metodologia nossa, né, de estruturação do plano de negócios de cada empreendedor ou de cada negócio social que vai estar com a gente. E aí a gente olha para vários pontos, mas, né, principalmente a gente vai olhar para impacto, propósito do projeto, planejamento financeiro, dentre outros. Então, ela é uma trilha super completa, onde a gente vai fornecer todo o apoio para percorrer essa jornada junto com vocês. E a gente tem uma equipe, né, especializada aqui de projetos que vai analisar esses planos de negócios junto com vocês, né, vai passar por cada workshop, por cada etapa dessa jornada, sempre dando todo o apoio necessário. E essa jornada ela é dividida em duas principais etapas, que a primeira é uma fase de imersão e depois você entra numa fase de definição de estratégia. Nath, se puder passar. Então, aqui, né, a gente consegue ver as duas fases dentro da estruturação do plano de negócio da jornada. Então, a primeira é a imersão, e dentro... Peraí, tá chegando gente nova, pronto. Dentro da fase de imersão, então, onde a gente vai olhar para o contexto socioambiental que esse negócio quer atuar sobre, e entender qual é a ideia de negócio que o negócio está propondo para resolver esse problema dentro desse contexto. Né? Então, a partir desse olhar bem aprofundado no contexto, a gente entra, então, na teoria de mudança, né, que é uma ferramenta que ajuda a gente a evidenciar o impacto social de longo prazo que o negócio deseja alcançar, e ajuda a gente a desenhar as estratégias, os caminhos para alcançar esse impacto, e também identificar ali quais os indicadores de impacto que serão possíveis de ser acompanhados para ajudar o negócio a entender se o caminho que ele está indo está levando aquilo ou não. Né? E a última fase é a análise de mercado, onde aí a gente vai aprofundar em qual que é o público-alvo da iniciativa, questões de comunicação, enfim, e análise de mercado mesmo, concorrência, enfim, do negócio social. E passada essa etapa de imersão, daí a gente entra na fase de estratégia, então, onde a gente vai olhar para o modelo de negócio, né, então como que esse negócio vai funcionar, quais são os mecanismos, quem são os atores envolvidos, qual é a fonte de geração de receita, ou as fontes. Aí a gente entra também com um olhar de equipe, qual que é a estrutura, né, de equipe necessária dentro desse negócio para que ele opere da forma mais adequada, as pessoas já estão nesses lugares, né, nessas funções necessárias ou não, como organizar essa questão. Aí a gente vai para o planejamento financeiro, né, no plano financeiro, onde a gente consegue trazer todos os números que a gente olhou ali nas outras etapas para, de fato, um planejamento, uma planilha, e aí também com projeções daqui para frente para o negócio conseguir se estruturar, se organizar. E aí a gente volta para aprofundar nos indicadores, tanto de impacto como indicadores, né, operacionais, e construção também de metas para esses indicadores, e ao final, uma questão mais operacional de cada negócio, né, se precisa entender né, de forma mais ampla se tem alguma questão necessária para o negócio estar apto a operar, como documentações, regularizações, enfim, e algumas questões mais operacionais. Então, esses são os temas macro, assim, que a gente passa dentro da jornada, e que no final, todos eles juntam, formam ali esse plano de negócio que a gente fala, onde você vai ter ali o seu negócio bem estruturado, completo, para você seguir mais firme, né, enfim, o seu empreendimento dali para frente. Deixa eu passar, Nath. E aí, para além da jornada, né, o que a Nath trouxe anteriormente, a gente vai ter dessa vez o círculo. O círculo, ele é um espaço de conexão e aprendizagem para que a gente possa alcançar e envolver nesse processo mais empreendedores do que os 10 que vão ser, né, parte ali das jornadas da BenTV. Então, esses empreendedores que vão estar no círculo também vão poder ter acesso a alguns conteúdos da jornada de amadurecimento e ter algumas interações também, tanto com a BenTV como com os empreendedores selecionados da jornada.
E aí o nosso objetivo mesmo é da gente conseguir abraçar e envolver mais negócios sociais e poder, né, espalhar aí esses conhecimentos de forma mais ampla para uma rede maior de negócios dentro da mesma temática. Né? Então, aqui à direita a gente fez um desenho para tentar ilustrar um pouco do que é. Então, a gente vai ter o núcleo, que são essas bolinhas amarelas, cada bolinha representa um dos 10 negócios sociais que vão estar em jornada, e em volta a gente tem o círculo mais amplo, envolvendo aí pelo menos mais 10 negócios sociais que não vão estar diretamente na jornada, mas vão estar ali podendo acessar momentos da jornada, poder acessar momentos da equipe da BenTV e ter momentos de troca também entre todos os negócios, tanto do círculo como do núcleo. Bom, e aí o que a gente entende que são os principais benefícios de estar compondo esse círculo também, né? Você vai poder acessar os workshops como espectador, né? Então, com um pouco menos de interação, mas vai estar ali ao vivo podendo acessar os conteúdos. Vai participar de sessões que a gente chama de pílula, né? Onde os negócios sociais que estão dentro do núcleo vão poder apresentar o que eles já construíram de seus planos de negócio para trazer inspiração e troca ali dentro dessa rede. Vai ter também o espaço de dúvidas, então momentos onde a equipe da BenTV vai estar disponível para tirar dúvidas sobre os conteúdos, sobre planos de negócio, sobre cada uma das ferramentas para também os negócios do círculo. Claro, o espaço de networking e trocas que a gente vai promover entre todos os negócios sociais, tanto do núcleo como do círculo. E, por fim, visibilidade e apoio, né? Então, a possibilidade de vocês terem visibilidade tanto da BenTV como dos parceiros da BenTV, ou entre os negócios entre si. Enfim, então, esse é um pouco do que vai ser o círculo. E aí, o que a gente entende que é o perfil desses empreendedores ou desses negócios sociais que vão compor o círculo. Primeiro, são negócios que têm aderência às temáticas dessa chamada, como, né, assim vai funcionar para todos, mas que talvez estejam ali num estágio de atuação um pouco menos maduro ou menos desenvolvido, né? Então, principalmente ali negócios em fase de ideação, e que tenham muita sinergia e complementaridade às atuações dos negócios que vão estar no núcleo, né, que vão estar na jornada, para que essas trocas sejam ricas e que um possa ajudar o outro, enfim, que possam ter bastante interações entre vocês. Então, isso é o círculo, né, e agora a gente volta um pouco para o... Nath, se puder passar. Para a jornada, né, tirando um pouco o círculo agora do foco. Então, o que um negócio social precisa ter para participar da jornada? Então, algumas coisas básicas, assim, né, assim, para poder participar. Primeiro, acesso e conexão à internet estável para poder participar de todas as atividades e mentorias, porque é um processo que ocorre de forma 100% virtual, né, a equipe da BenTV atua de forma remota, então esses processos também acontecem de forma remota e funcionam. E a disponibilidade de tempo, né, para participar da jornada especificamente, precisa de ter uma demanda maior, então de 3 a 4 horas semanais, e aí é tanto para participar das atividades síncronas como assíncronas, né, que vão ser propostas e que vão ser desenvolvidas aí ao longo do tempo, né, podendo variar, claro, entre um mês e outro, uma semana e outra, mas a gente recomenda que tenha ali separado um tempo para essa dedicação. E aí, o que vocês vão encontrar na jornada? Pode passar, Nath, por favor. Primeiro, como eu mencionei, a gente vai ter atividades assíncronas, né, que vão ser guiadas por meio de instrução numa plataforma, que é a plataforma BenTV, onde a gente tem vídeos, textos, explicações que vão orientar algumas atividades e ações para os empreendedores, para vocês. A gente também tem as atividades síncronas, né, que são os momentos de discussão em conjunto, tanto vocês, empreendedores, juntos com a BenTV, com o time da BenTV, e aí a gente tem em torno aí de 9 encontros virtuais, que são tipo workshops, oficinas, distribuídos aí ao longo da jornada, onde a gente trabalha cada um dos temas, né, tanto uma parte expositiva, como uma parte também de atividades, e por fim, as reuniões individuais,
né, que não vão ser essas atividades em grupo, mas algumas reuniões individuais de vocês com a equipe da BEM-TV, para aprofundamento em algumas discussões, em alguns materiais, tratando caso a caso de cada organização também, para a gente não ter só os momentos coletivos, mas também os momentos de olhar caso a caso. Nath. E aí a gente traz aqui um pouco do que é a plataforma BEM-TV, que eu mencionei que vai ser um lugar onde vocês vão acessar alguns conteúdos para auxiliar, né, na jornada e na construção, né, na elaboração das atividades. Então, aqui a gente fornece conteúdos, materiais de apoio, vídeos, alguns links, e é ali também onde vocês conseguem, de fato, escrever cada uma das atividades, ele vai se tornando ali né, quase que um banco ali das informações de cada atividade que vocês forem executando, e que ao final vocês conseguem extrair o plano de negócios completo, porque todas as atividades também acabam tendo ali para vocês conseguirem preencher e acompanhando essa evolução em paralelo às oficinas. Então, e aqui eu já adiantei um pouco, mas, né, que esse é o espaço também para a escrita do plano de negócios. Então, na medida que a gente vai avançando nas atividades propostas, é aqui onde vocês vão consolidando essas informações, e a gente também tem um espaço ali para a equipe da BEM-TV avaliar, tirar dúvidas dentro da plataforma, para além dos momentos que a gente vai estar em reunião juntos, enfim, como eu mencionei anteriormente. Nath, posso devolver a bola para você? Pode sim. Então, aí voltando a falar um pouquinho mais das questões práticas, né, da chamada, quem pode participar, né? A gente tem alguns requisitos de elegibilidade que a gente vai avaliar nessa fase inicial. Então, que seja um negócio formalizado, tenha um CNPJ ativo e emita notas fiscais, ter aderência às temáticas da chamada, como a gente falou anteriormente, os 3 temas, né, prevenção de doença e promoção da saúde, determinantes sociais de saúde, ou educação e capacitação em saúde, e, por fim, ser um negócio social. E aí, para ser um negócio social, a gente está considerando algumas características básicas que definem o que seria um negócio social. Então, ter o foco em resolver um problema social ou ambiental, nesse caso, relacionado à saúde, né? Gerar ou ter potencial para gerar receita pela venda de um produto ou serviço, remunerar equipe e reinvestir ou pretender reinvestir o lucro superávit gerado. Para além dessas características de elegibilidade, né, o processo de seleção ele tem algumas etapas. Então, a primeira etapa é a elegibilidade, que a gente falou agora, e aí tem esses 3 aspectos que eu pontuei para vocês, e aí a gente vai avaliar todos os inscritos a partir desses aspectos. Então, o time da BEM-TV que vai fazer isso, e aí a gente vai definir quem é elegível e quem não é elegível a partir desses critérios. No segundo momento, a gente vai para a etapa de seleção, e aí vai ser avaliado também internamente pelo time da BEM-TV, mas agora também pela equipe de jornadas, que é a equipe que a gente falou para vocês, que é especializada, que acompanha, né, os negócios sociais selecionados depois, ao longo da jornada. E, por fim, a gente tem a etapa de priorização, e aí tanto o nosso time vai avaliar os negócios, quanto alguns especialistas da área de saúde, né, e também de negócios. Então, e aí a gente vai chegar, né, nos negócios selecionados. A etapa de elegibilidade tem aqueles 3 pilares que eu falei, né, então, ser um negócio formalizado, atender a um dos temas da chamada, e se enquadrar como um negócio social. Na etapa de seleção, a gente vai estar olhando, através do questionário que vocês preencheram, das respostas de vocês, a gente vai avaliar características de comprometimento, a maturidade da organização, o tamanho da equipe, e principalmente quem vai estar envolvido, né, com a jornada, o tempo de atuação do negócio, se o empreendedor ou empreendedora já empreendeu anteriormente, o impacto social positivo gerado pela organização, sendo um dos aspectos principais, né? E na etapa de priorização, a gente vai olhar para
aspectos como se o negócio já foi mentorado, acelerado anteriormente ou não, se o impacto que ele gera afeta diretamente a atuação do SUS, se o negócio social é liderado por pessoas de grupos minorizados, a complementaridade dos negócios entre si, né, dos negócios selecionados, a atuação em alguns temas que nós identificamos como prioritários, então, medicinas integrativas e complementares, questões de saúde mental, doenças crônicas não transmissíveis e alguns outros. O foco de atuação daquele negócio em públicos que são vulnerabilizados, e a atuação em áreas de média e alta prioridade para a expansão da estratégia de saúde da família, da saúde pública, né? Então, a partir dessa avaliação, é que a gente vai ter os negócios selecionados no final, e aí, só para passar aqui com vocês, né, o cronograma, rapidamente. Então, a chamada, ela abriu no dia 10 de julho, começaram as inscrições. Hoje a gente está fazendo o evento Tira Dúvidas, que acabou, né, sendo adiado, e com isso a gente prorrogou o fim das inscrições até o dia 11, né? E aí, a partir do dia 11, fechando as inscrições, a gente tem esse período de agosto e a primeira semana de setembro para fazer todas aquelas etapas, né? Então, desde elegibilidade, passando por seleção e priorização, inclusive essa avaliação externa dos especialistas, e aí no dia 6, a gente vai fazer a divulgação dos selecionados, né? Antes disso, é claro, a gente entra em contato com os negócios selecionados para entender o interesse e realmente confirmar quem foi selecionado. E, então, é isso aqui. Para as inscrições aí, tem mais 4 dias, para quem ainda não se inscreveu, né? As inscrições vão até o domingo agora. E mais algumas informações que a gente queria passar, acho que é isso, sobre as inscrições, já falei para vocês, né? O link está disponível na nossa bio, é um formulário do Google, e é através dele que a gente vai analisar todos aqueles aspectos que eu passei aqui com vocês. A participação, ela é voluntária e gratuita, então em nenhum momento vai ter qualquer tipo de cobrança, né, para os negócios. E a BenTV não tem como se responsabilizar, né, por inscrições que não tenham sido concluídas por qualquer tipo de falha técnica. Eu acho que um ponto também que a gente acabou, talvez não dando tanto destaque, né, mas nesse processo todo, a gente valoriza muito a troca, o networking que vocês vão fazer e a troca com possíveis investidores, então, a gente espera que seja um processo muito rico, não só pelo desenvolvimento do plano de negócio, mas também pelas trocas e pelas possibilidades futuras para o negócio de vocês. Acho que é isso. Mário, esqueci alguma coisa? Não, acho que é isso. A gente, caso alguém não tenha se inscrito ainda, né, a gente colocou esse QR Code para vocês poderem ler e caírem lá no formulário de inscrição. Vocês também, né, têm lá no formulário mesmo acesso ao regulamento da chamada, onde tudo que a gente trouxe também está bem escrito lá. Enfim, acho que é isso mesmo, Nath. Show, então a gente queria deixar aberto aqui para caso vocês tenham alguma pergunta do que a gente trouxe aqui, e aí, queiram tirar alguma dúvida. Obrigada, Ana. Boa noite, Ana. Tchau, gente, boa noite. Leandra tem uma dúvida, pode falar. Eu não estou ouvindo, não né? tá te ouvindo. Vocês escutam agora? Sim. Sim. Eu queria saber se eu entendo o conceito de negócio social, mas ele tem que estar, a organização tem que estar ativa, ou o negócio social tem que estar completamente em operação para poder participar?
Para a jornada, o ideal é que você já tenha alguma atuação, porque isso vai te ajudar a aproveitar melhor o processo. Mas como a gente, não sei se você chegou a pegar a parte do círculo da comunidade que a gente quer formar também, onde a ideia é que a gente possa incluir também negócios que ainda não estejam totalmente formatados ou que ainda estejam em fase de elaboração da ideia, né? Enfim, então que a gente possa também beneficiar esses projetos através da comunidade. Mas não sei se eu respondi a sua pergunta. Tá, porque é assim, tipo, a gente já atua, mas não num modelo de negócio. A gente sofre para conseguir o dinheiro, entendeu? Tá todo mundo trabalhando em voluntário. Então é isso, a gente já está atuando, mas a gente não está conseguindo captar nada, né? Tá todo mundo trabalhando voluntariamente. Então é isso que eu estou querendo entender, né? A gente tem uma organização que seria a nossa incubadora, vamos dizer assim, e a gente quer tentar dar um formato e conseguir, de alguma forma, captar a grana, né? Então, acho que é um pouco isso que eu estou querendo entender, se vale ou se ainda não vale. Eu acho que a gente vai conseguir analisar melhor no processo seletivo, então se você puder se inscrever, para nós é muito bom, a gente vai avaliar caso a caso, mas nas próprias perguntas tem algumas que a gente fala, né, você gera receita ou tem a intenção de gerar? Acho que o prioritário é isso, assim, se você ainda não consegue gerar, mas você tem a intenção de gerar, você ainda não consegue remunerar a equipe, mas você tem a intenção de remunerar, você tem a intenção de um dia se estruturar como um negócio social, então pode ser que a jornada te ajude, já que vocês já operam, já sabem como fazer, a gente ajuda a estruturar, a ajustar ali os mecanismos para que seja um projeto sustentável, enfim, tenha fontes de receita e tudo mais. Então, acredito que sim, mas eu não posso te dar essa resposta com tanta certeza. Acho que a gente vai precisar avaliar, assim, mas eu acho que agora talvez eu tenha te contemplado melhor com a minha resposta, né? Contemplou, obrigada. Boa noite. Me escutam? Sim. O meu nome é Heloísa, eu falo aqui de Mogi das Cruzes, região metropolitana de São Paulo. Nós temos um negócio social, não assim, ele opera como um projeto social até então, e ele foi acelerado numa prototipação, né, para um negócio social, mas a gente parou aí. Eu posso me inscrevê-lo ainda assim, porque a gente ainda entende que é necessário a gente amadurecer mais, especialmente teoria de mudança, por exemplo, foi algo que não foi tratado na nossa aceleração e que a gente sente muita falta mesmo, apesar de não ser, enfim, um projeto, né, nenhum programa social, a gente entende que a gente precisa de uma teoria de mudança para o negócio também. Ele continua em operação como projeto social, mas do ponto de vista do negócio, a gente não passou da prototipação. A gente concorreu a um capital semente ao final desse processo de aceleração, mas a gente também não foi escolhido. Então, eu queria saber se ainda assim eu sou elegível, né, para me inscrever com vocês. Assim, Heloísa, a princípio, sim. A gente vai avaliar, né, assim, o que você escrever ali nas inscrições para entender um pouco melhor, mas a princípio, sim. Já tem algo ali existindo, né? Então, acho que vocês vão aproveitar a jornada. Mais uma coisa também, existe alguma previsão de capital semente por parte da BenTV, ou pelo menos indicação assim, de aonde a gente pode buscar investimentos dentro desse círculo? Porque eu entendo que se a gente talvez não se encaixar como enfim, mentorado, eu acredito que a gente se encaixe como círculo, entendeu? Então, nesse caso, tem também essas indicações ou não? A gente não tem, né, esse prêmio assim financeiro no projeto.
é mais o processo de aceleração e mentoria, mas a BemTV também tem uma forma de atuação com negócios sociais que são o apoio financeiro através de fundos, empréstimos, enfim, outras soluções financeiras. Então, você passando pela jornada, ou você aproveitando ali dos conteúdos da jornada, né, e podendo estruturar melhor a sua ideia, o seu projeto, e quiser requisitar a BemTV em algum momento esse recurso financeiro de empréstimo, enfim, a partir dos mecanismos que a gente tiver disponível no momento, é um caminho. Né, quanto mais a gente conhece o negócio social, quanto mais próximo a gente está desse negócio social, maior a chance, assim, da gente conseguir também efetivar esses apoios financeiros. A BemTV não tem doações, mas a gente tem esses outros mecanismos vigentes aí que poderia ser o caso. Ana? Tem dúvida? Eu, sim. Boa noite. Boa noite. Eu sou a Ana Olívia, responsável pelo Instituto Yoga na Maré, aqui no Rio de Janeiro. E, bom, algumas dúvidas em relação ao formulário mesmo, né, de inscrição. Quando fala de equipa, tem 3 opções, né, empreendedor, funcionário ou terceiro. Eu queria só esclarecer, eu tenho pessoas que são... Eu entendo que são como empreendedoras, mas enfim, que são professoras que a gente que ao mesmo tempo tem algumas atividades até voluntárias, mas quando dão aulas de yoga, a gente capacitou essas professoras e por essas aulas que elas dão, elas são remuneradas. Aí entraria, mas não são como funcionário carteira assinada, são microempreendedoras. Entraria, imagino, no item empreendedora? Ou o terceiro? Olha, Entendo como que vocês... vai lá, Nath. eu entendo que nesse caso seria como o terceiro, como o prestador de serviço de vocês. Ainda que a gente considere como equipa, né? A gente tem reuniões de equipe, isso, mas, enfim. Isso, Tá. Okay. Geralmente a gente compreende como empreendedora a pessoa que está à frente da iniciativa, né? Entendi. Entendi. Seria eu como fundadora, e administra tudo. Tá, perfeito. E nas respostas, tem algum limite de caracteres? Porque eu estou preenchendo pelo Word, não coloquei ainda na parte do formulário, e fiquei com essa dúvida. Boa pergunta. Talvez tenha um pouco em algumas questões, mas eu não sei quantos caracteres são. Então, talvez tenha alguma limitação. Não sei se a gente consegue verificar, porque a limitação, né, vai ser de acordo com o padrão do Google, do formulário do Google. Tem algumas respostas que são curtas, mas tem muitas respostas que são longas, e eu não sei se a gente consegue ver exatamente qual que é o limite que eles dão. Ok. Não. Ok, bom, tentarei. Um comentário, a gente já fez a inscrição e não chegamos no limite de caracteres, a gente conseguiu escrever tudo o que queria, então... Tá, ok, perfeito, obrigada. Obrigada, Maria Rubia. E outra pergunta, em relação à receita, nós, bom, somos uma associação sem fins lucrativos, ok? Aí, a receita que a gente tem, digamos assim, são as doações que a gente tem, a gente oferece aulas, além das pessoas da comunidade e periferias, oferece aulas que a gente chama os nossos apoiadores, né, que fazem aula online também conosco, e aí em troca de um valor, isso seria considerado receita, e pessoas que doam mensalmente, independentemente de fazer a aula ou não, isso é lógica de receita ou não? A doação a gente não entende como receita, a gente entende mais como receita vinda de prestação de serviço ou a venda de um produto, enfim. Mas é o que a gente falou, assim, se você enxerga que tem esse viés, sim, e é isso, assim, ou se tem a intenção, às vezes hoje você depende, a organização depende de doação, mas no futuro entende que tem a possibilidade, enfim, então... Porque a gente não fala de receita, nem, mas na verdade acaba sendo porque as pessoas que não são da comunidade, que não são as beneficiadas, para as quais as atividades são completamente gratuitas, outras pessoas que estão em São Paulo, estão em vários lugares, que fazem algo, é como se fosse uma receita no sentido, ela está pagando. Sim, é isso mesmo. Um serviço que vocês estão prestando, é um serviço, né, da aula. Exatamente.
mas aí no item de receita eu digo que não, ou que sim, ou agora, ou pretendemos, né? Eu diria que sim. Sim. E hoje a gente não tem esse limite, a gente entende que as organizações ainda têm essas duas vias, né? Tanto da doação, como de fato prestação de serviço ou venda de produtos. Mas entendo uma fonte de receita que não seja 100% doação, a gente entende que sim. Tá, perfeito. E só uma última dúvida. O vídeo, né, que é o vídeo 1 minutinho, né, que é bem curto, o que é que realmente, se pudessem esclarecer, o que é importante falar, tipo, a nossa expectativa em relação à aceleração, ou o que é que a gente faz de forma muito resumida, enfim, só para entender, é mais isso, né? Mas para entender, assim, um pouco o que vocês fazem de forma resumida, porque às vezes no texto tem, né, as interpretações e tudo mais, ou o jeito de escrever de cada um, e quando a gente vê no vídeo, às vezes ajuda a gente a assimilar melhor exatamente o que vocês fazem. Então, é mais para entender a atuação. Tá ótimo. Obrigada. Desculpa por tantas perguntas. Imagina. Para isso, esse momento. Obrigada. Fica, Maria. Eu tenho uma pergunta, como eu falei, né, a gente já fez a inscrição, mas eu não sei se depois de hoje, a Ana Cláudia também é da mesma associação que eu, né, se a gente conversando, a gente quer alterar alguma coisa, se é possível, se a gente vê necessidade, se a gente pode fazer uma segunda inscrição que invalide a primeira, vocês pensaram algo nesse sentido? Eu, particularmente, acho que não tem nada que a gente gostaria de alterar, mas só para saber. Eu acho que não é possível isso no Forms. Não tem como alterar, acho que ele não permite alterar respostas que foram dadas Depois de enviar. anteriormente. Tá bom. Legal, eu acho que para a gente tranquilo. As outras dúvidas que eu tinha, acho que principalmente a Leandra e a Ana Olivia já falaram. Legal. Obrigada. Só mais uma questão em relação ao vídeo. Vocês vão avaliar também a qualidade técnica dessa apresentação ou não? É mais para que vocês possam mesmo avaliar e tirar alguma dúvida em relação ao que foi escrito? Isso mesmo, a gente não avalia tecnicamente nada, pode ser um vídeo de celular, é mais para a gente, né, ouvir, às vezes fica mais fácil da gente entender exatamente a atuação que vocês fazem, ou qual que é o impacto ali, enfim. Então, é esse o objetivo, é zero observações técnicas, não. E aí, pessoal, mais alguma pergunta? Eu acho que tem uma escrita, viu? Tem uma pergunta escrita. Mandaram no chat. Desculpa, peraí. Tava entendendo, achei que era alguma coisa do formulário, peraí. De autoestima, realizando nossa aplicação, mas temos uma curiosidade. Natália, se você puder ler em voz alta, porque daí quem assistir a gravação vai poder ouvir também. Eu não sei se fica gravado no chat. Então, a Mariana, né, ela é da rede Autoestima-se, ela já fez a inscrição, e ela está com dúvida porque existe uma pergunta sobre a maturidade da instituição. Ela queria entender o que a gente considera uma instituição na etapa de operação, já idealizada e sendo aplicada, ela escreveu. O que a gente considera uma instituição na etapa de operação. Então, Mariana, nessa etapa, essa pergunta, né, em específico, a gente quer, lógico, a visão de vocês, um pouco de qual a maturidade do negócio, e principalmente para a gente conseguir entender, mas não só a partir dessa resposta, né, mas de todas as respostas que vocês vão dar, se ele se enquadra mesmo para receber uma jornada, ou se ele se enquadra no círculo, de fato, né, o círculo que a gente falou aqui. Então, é mais nesse sentido. Se o negócio operando, a gente entende que ele já tem uma fonte de receita, que ele já tem pessoas envolvidas, enfim, que ele já tem algum nível de desenvolvimento, né, e está atuando. Isso, acho que é uma coisa aqui, entre parênteses, né, já idealizada e sendo aplicada, sim, exatamente. Alguma coisa que já existe, já tem alguma experiência, já sabe ali o que faz, quais são as dores, enfim, né?
Acho que é um pouco também da pergunta que, não lembro agora quem trouxe, né, mas tudo bem, não precisa estar redondo, né, 100%, mas a gente entende que o negócio já existe, já está operando, e, claro, pode ter melhorias a serem feitas se ele já está em funcionamento. Mais alguma pergunta, gente? Não? Bom, gente, então acho que, assim, não tendo mais dúvidas, a gente vai caminhando para o encerramento, assim. Queria agradecer muito a presença de vocês todos. Estamos super animados com o processo, com as inscrições que a gente está recebendo, com os negócios incríveis que vocês realizam. Muito feliz em nos conectar com vocês. Nath, não sei se você quer falar mais alguma coisa. Acho que é isso, agradecer mesmo, e reforçar que a gente vai disponibilizar, né, essa gravação. Então, para quem não assistiu, depois vai ficar disponível, depois se quiser revisitar e tirar alguma dúvida aqui novamente, a gente vai disponibilizar a gravação, tá joia? E na dúvida, se inscrevam. Isso. Na dúvida, se inscrevam, que a gente vai avaliar, vai analisar. Então, por favor, escrevam, né, tudo possível ali para a gente conseguir enxergar vocês do jeito que são, né, os projetos, enfim. Então, é isso. Muito obrigada, gente. Espero que tenha uma boa noite. Boas inscrições, para quem ainda não se inscreveu. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, boa noite.